Meus queridos filhos e filhas em Cristo, ouçam atentamente este chamado que brota do coração de Deus para suas vidas neste momento. Há um combate silencioso acontecendo ao seu redor. Um combate que muitas vezes não percebemos, mas que afeta profundamente nossa caminhada espiritual. Você já sentiu em algum momento que forças invisíveis parecem conspirar contra sua paz? Já experimentou aquela sensação de vulnerabilidade diante dos perigos e incertezas da vida? Hoje, venho falar-lhes de um mistério sagrado que pode transformar completamente sua experiência de fé e segurança espiritual. Um mistério que tem atravessado séculos, protegendo incontáveis almas e manifestando o poder de Deus em situações aparentemente impossíveis. Estou falando da medalha milagrosa de São Jorge, um verdadeiro escudo espiritual que o céu nos concedeu. Por que este assunto é tão urgente para você hoje? Porque vivemos tempos de grande tribulação espiritual. As forças do mal avançam de maneira sutil, mas persistente, buscando semear a dúvida, o medo e a descrença em nossos corações. Precisamos, mais do que nunca, de proteção espiritual concreta e eficaz. Aproveito para lembrar você de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Deixe também nos comentários de onde você é. Adoro saber até onde essa palavra está chegando. Você já parou para pensar quantas vezes poderia ter sido protegido de situações difíceis se estivesse amparado por uma proteção espiritual mais potente? Quantas batalhas interiores poderiam ter sido vencidas com mais facilidade? O que aconteceria em sua vida se você descobrisse um meio de fortalecer sua conexão com a proteção divina? A medalha milagrosa de São Jorge não é um simples objeto de devoção. É um canal de graças extraordinárias, um ponto de contato entre o céu e a terra, uma manifestação tangível do amor protetor de Deus. Ao compreender e acolher este mistério em sua vida, você experimentará uma transformação profunda em sua sensação de segurança espiritual e em sua capacidade de enfrentar as adversidades. Permita-me conduzi-lo por esta jornada de descoberta e renovação espiritual. Ao final desta reflexão, sua compreensão sobre proteção espiritual nunca mais será a mesma. Você sentirá um novo vigor em sua fé, uma confiança inabalável na proteção divina e uma conexão mais profunda com Deus através da intercessão deste grande santo guerreiro. Se você deseja experimentar esta renovação, se anseia por proteção em meio às tempestades da vida, se busca uma fé mais robusta e uma espiritualidade mais concreta, continue ouvindo com o coração aberto. A revelação do poder por trás da medalha milagrosa de São Jorge pode ser exatamente o que sua alma tem buscado, mesmo sem saber. Abra seu coração para receber esta mensagem com fé e disponibilidade. Deus tem um propósito ao trazer este conhecimento até você, neste momento específico de sua vida. Não é por acaso que você está ouvindo estas palavras hoje. É um chamado divino para fortalecer sua armadura espiritual e experimentar um novo nível de proteção e bênçãos. Vivemos em um mundo que nos promete segurança por todos os lados. Seguros de vida, alarmes sofisticados, sistemas de proteção digital, planos de saúde abrangentes. No entanto, por trás desta aparente segurança, esconde-se uma profunda vulnerabilidade espiritual que raramente reconhecemos. Esta é a realidade que precisamos enfrentar com sinceridade e coragem. Olhe ao seu redor e perceba como as pessoas vivem angustiadas, mesmo cercadas de confortos materiais. Observe como o medo, a ansiedade e a insegurança dominam corações que aparentemente têm tudo. Esta contradição revela uma verdade essencial. A proteção que o mundo oferece é ilusória quando não está alicerçada na proteção divina. O maior perigo de nossos tempos não é a violência física ou as doenças do corpo, mas sim a vulnerabilidade da alma diante das forças espirituais negativas que se infiltram sutilmente em nosso cotidiano. São ataques que não deixam marcas visíveis, mas ferem profundamente nosso espírito, afastando-nos de Deus e de nossa verdadeira identidade como filhos amados. Você já notou como sentimentos inexplicáveis de desânimo podem surgir justamente quando estava prestes a dar um passo importante em sua vida espiritual? Já percebeu como obstáculos inesperados aparecem quando decide aproximar-se mais de Deus? Estas não são coincidências, meus queridos. São manifestações deste combate espiritual invisível que muitos preferem ignorar. A pessoa moderna tem vergonha de admitir que precisa de proteção espiritual. Considera tais preocupações como superstições ultrapassadas, incompatíveis com uma mentalidade esclarecida. Este é talvez o maior triunfo do inimigo: convencer-nos de que ele não existe, que não precisamos nos proteger contra suas investidas. Enquanto nos ocupamos com proteções materiais cada vez mais sofisticadas,
deixamos nossa alma vulnerável, desprotegida, exposta a influências que minam nossa paz e nossa fé. Caminhamos desarmados em um campo de batalha espiritual, sem perceber o perigo que nos cerca. Esta vulnerabilidade se manifesta em sintomas concretos: a incapacidade de manter a paz interior, a dificuldade em perseverar na oração, a sensação de que forças invisíveis conspiram contra nossos propósitos mais nobres, o cansaço espiritual inexplicável que nos afasta da vida de fé. A boa notícia, meus filhos e filhas amados, é que Deus jamais nos deixa desprotegidos. Em sua infinita sabedoria e amor, Ele nos oferece instrumentos de proteção espiritual adequados às batalhas que enfrentamos. A medalha milagrosa de São Jorge é um destes instrumentos, um escudo poderoso contra as forças que buscam destruir nossa paz e nossa conexão com Deus. Não confunda esta proteção espiritual com superstição. Há uma diferença fundamental. A superstição baseia-se no medo e atribui poder mágico aos objetos em si. A verdadeira devoção, por outro lado, reconhece que o poder vem de Deus e que os objetos sagrados são canais de sua graça, expressões visíveis de uma realidade invisível. A busca por proteção espiritual não é uma inovação moderna ou uma devoção marginal. Está profundamente enraizada nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. Desde os primórdios da revelação divina, Deus manifesta seu desejo de proteger seus filhos e nos ensina a importância dos símbolos sagrados como canais de sua proteção. No livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 23, encontramos um poderoso exemplo desta verdade. Quando Deus instruiu os israelitas a marcarem suas portas com o sangue do cordeiro para serem poupados durante a última praga do Egito, estabeleceu um princípio espiritual fundamental. Os sinais visíveis de fé atraem a proteção divina. Aquele sangue nas portas não tinha poder em si mesmo, mas era um sinal da aliança, um canal através do qual a proteção de Deus se manifestava. Da mesma forma, no livro dos Números, capítulo 21, versículos 8 e 9, vemos como Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Quem olhasse para ela após ser picado por serpentes venenosas seria curado. Jesus mesmo, em João, capítulo 3, versículo 14, interpreta este episódio como uma prefiguração de sua própria cruz salvadora. O salmista proclama com confiança no Salmo 91, versículos 10 a 11. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Esta é a promessa divina de proteção para aqueles que confiam nele. No Novo Testamento, vemos como objetos associados aos apóstolos tornavam-se canais de cura e libertação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, lemos: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais que haviam tocado seu corpo. As doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam deles. Este é um claro exemplo bíblico de como objetos materiais podem tornar-se condutores da graça divina. A própria Igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconhece há séculos o valor das medalhas, relíquias e outros sacramentais como instrumentos de proteção espiritual. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, ensina que os sacramentais derivam sua eficácia da oração da Igreja e da fé dos fiéis, atuando como extensões visíveis da graça divina. A medalha milagrosa de São Jorge insere-se nesta rica tradição bíblica e eclesial. Não é um amuleto mágico, mas um sacramental abençoado pela Igreja, um sinal visível que nos recorda a constante proteção de Deus e a intercessão poderosa deste grande santo. São Jorge, cuja vida e martírio testificam sua inabalável fidelidade a Cristo, representa a vitória da fé sobre as forças do mal. Como nos ensina a carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A medalha de São Jorge não é apenas um objeto de devoção. É um compromisso visível com esta fidelidade inabalável. Ao usá-la, você declara sua intenção de permanecer fiel a Cristo, não importa quais desafios enfrente. É um lembrete constante de que você pertence a Deus e está sob sua proteção soberana. Lembre-se sempre, o verdadeiro poder desta medalha não está no metal de que é feita, mas na fé com que é usada. Como nos ensina o Evangelho de Mateus,
capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Confie na intercessão poderosa de São Jorge. Este santo que enfrentou o martírio com coragem sobrenatural continua, do céu, a proteger aqueles que recorrem a ele com fé sincera. Sua proximidade com Cristo lhe confere um poder especial de intercessão, particularmente nas batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Você não está sozinho em suas lutas. São Jorge combate ao seu lado, fortalecendo sua resistência contra as tentações, protegendo-o dos perigos visíveis e invisíveis, intercedendo por você junto ao trono de Deus. Esta certeza deve encher seu coração de confiança e paz, mesmo nos momentos mais difíceis. A tradição de fé nos ensina que a devoção a São Jorge é especialmente eficaz contra forças espirituais negativas, contra perigos repentinos, contra influências malignas que buscam destruir nossa paz e nossa conexão com Deus. Ao longo dos séculos, incontáveis fiéis têm experimentado esta proteção extraordinária em momentos de crise. Quero agora fazer um convite especial a você. Comece hoje mesmo a usar a medalha milagrosa de São Jorge com fé renovada. Se já a possui, talvez seja o momento de renovar sua devoção, de aprofundar sua compreensão do significado espiritual deste sacramental. Se ainda não a possui, procure obtê-la e peça a um sacerdote que a abençoe. Estabeleça uma relação pessoal com São Jorge através da oração diária. Pela manhã, ao colocar sua medalha, invoque sua proteção para o dia que se inicia. À noite, agradeça por sua intercessão ao longo do dia. Nos momentos de tentação ou perigo, toque a medalha com fé, lembrando-se da presença protetora deste grande santo. Seja também um apóstolo desta devoção. Compartilhe com outros as graças que receber. Testemunhe o poder protetor da medalha de São Jorge. Ajude a dissipar concepções errôneas que reduzem esta rica tradição espiritual à mera superstição. Quanto mais pessoas descobrirem este tesouro de fé, mais abundantes serão as bênçãos derramadas sobre nossas famílias e comunidades. Mas acima de tudo, lembre-se, a devoção a São Jorge e sua medalha milagrosa devem nos aproximar de Cristo, não substituí-lo em nossa vida. O próprio São Jorge nos apontaria para Jesus, dizendo como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João, capítulo 3, versículo 30. No final, todas as devoções, todas as medalhas, todos os sacramentais têm um único propósito: conduzir-nos a uma união mais íntima com Cristo, a fonte de toda proteção e de toda bênção. São Jorge nos ensina, com seu exemplo heróico, que somente em Cristo encontramos a segurança verdadeira e a paz duradoura. Eu concluo agora com uma bênção especial para todos vocês, queridos filhos e filhas. Que o poder protetor da medalha milagrosa de São Jorge se manifeste abundantemente em suas vidas. Que este grande santo guerreiro interceda por vocês em todas as batalhas, visíveis e invisíveis. Que vocês experimentem através desta devoção um novo nível de segurança espiritual e de confiança na proteção divina. Se esta mensagem tocou seu coração, manifeste sua concordância com um sincero amém, ou eu recebo esta bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. Fim da narrativa. Jorge é parte desta armadura espiritual que a Escritura nos exorta a vestir. É um escudo de fé, como menciona o apóstolo Paulo na mesma carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Embraçai em todas as circunstâncias o escudo da fé, com o qual podereis extinguir todos os dardos inflamados do maligno. Permitam-me compartilhar com vocês a extraordinária história deste santo guerreiro, que continua a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo. São Jorge não é apenas uma figura lendária, foi um homem real cuja coragem e fidelidade a Cristo ecoam através dos séculos, chegando até nós como um testemunho vivo de fé inabalável. Jorge nasceu em uma família cristã na Capadócia, região da atual Turquia, por volta do ano 280 d.C. Desde jovem, destacou-se por sua inteligência e habilidades militares, chegando a tornar-se oficial do exército romano durante o reinado do imperador Diocleciano. Era um homem admirado por todos, respeitado por sua integridade e competência. No entanto, quando Diocleciano iniciou uma das mais terríveis perseguições contra os cristãos,
Jorge enfrentou o dilema que define a vida de todo verdadeiro discípulo: permanecer fiel a Cristo ou ceder às pressões do mundo. Sua resposta foi um testemunho de fé que continua a nos interpelar hoje. Em um ato de extraordinária coragem, Jorge apresentou-se diante do próprio imperador e declarou-se cristão, denunciando a injustiça da perseguição. Poderia ter se calado, poderia ter disfarçado sua fé, poderia ter escolhido o caminho do conforto e da segurança, mas escolheu o caminho da verdade, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. As consequências foram imediatas e terríveis. Foi submetido a torturas indescritíveis, cada uma delas uma oportunidade para renegar sua fé, oportunidades que rejeitou com firmeza inabalável. Seu corpo foi dilacerado, mas sua alma permaneceu intacta, sua fidelidade a Cristo inabalada. Conta-se que durante seu martírio, manifestou-se o poder divino de maneira extraordinária. Muitos dos que testemunharam sua coragem e os sinais sobrenaturais que o acompanhavam converteram-se ao cristianismo, impressionados com aquela fé que superava o medo da morte. Finalmente, no dia 23 de abril do ano 303, Jorge foi decapitado, selando com seu sangue o testemunho de sua fé. Mas sua história não terminou ali. Pelo contrário, foi apenas o início de uma nova dimensão de seu serviço ao reino de Deus. Logo após sua morte, começaram a surgir relatos de intervenções milagrosas atribuídas à sua intercessão. Pessoas em perigo que, ao invocarem seu nome, experimentavam proteção sobrenatural. A devoção a São Jorge espalhou-se rapidamente, primeiro pelo Oriente e depois por todo o mundo cristão. A representação tradicional de São Jorge combatendo o dragão, embora tenha elementos simbólicos, expressa uma verdade espiritual profunda: a vitória da fé sobre as forças do mal, a coragem cristã que não recua diante das ameaças do inimigo. A medalha milagrosa de São Jorge surge desta rica tradição de fé e devoção. Ao longo dos séculos, inúmeros fiéis testemunharam graças extraordinárias recebidas através desta medalha. Proteção em momentos de perigo, libertação de influências negativas, força para resistir às tentações, cura de enfermidades, são apenas alguns exemplos dos favores celestiais associados a esta devoção. Recordo com emoção o testemunho de uma mãe cujo filho estava envolvido com pessoas perigosas e parecia estar perdendo completamente o rumo de sua vida. Desesperada, esta mãe começou a rezar fervorosamente a São Jorge, colocando uma medalha do santo embaixo do travesseiro do filho, sem que ele soubesse. Poucas semanas depois, o jovem começou a afastar-se das más companhias e a buscar uma mudança de vida. Hoje, ele mesmo carrega com fé sua medalha de São Jorge e atribui sua transformação à intercessão deste poderoso santo. Neste momento, convido você a uma pausa reflexiva, um momento de interiorização e autoexame sincero. As grandes transformações espirituais começam quando temos a coragem de olhar para dentro, de confrontar nossas vulnerabilidades e reconhecer nossa necessidade de proteção divina. Você realmente tem consciência das batalhas espirituais que ocorrem em sua vida? Ou tem caminhado como alguém que atravessa um campo minado de olhos vendados, inconsciente dos perigos que o cercam? Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu um inexplicável peso espiritual, um desânimo repentino em sua caminhada de fé, um bloqueio misterioso em seus propósitos de crescimento espiritual? Não seriam estes sinais de uma batalha invisível que está sendo travada pela sua alma? Reflita sobre os momentos em que sentiu medo sem motivo aparente, ou quando decisões importantes em sua vida pareciam constantemente sabotadas por circunstâncias inexplicáveis. Não estaria o inimigo de sua alma tentando impedir seu avanço, seu crescimento, sua aproximação de Deus? Examine com sinceridade. Você tem buscado proteção apenas para seu corpo e seus bens materiais, negligenciando a proteção de sua alma? Tem confiado excessivamente em seguranças humanas, esquecendo-se de buscar o refúgio divino? Quando enfrenta dificuldades, qual é seu primeiro impulso? Confiar apenas em soluções terrenas ou buscar a intercessão dos santos e a proteção que vem do alto? Pergunte-se com honestidade. Você tem subestimado a realidade do combate espiritual, talvez influenciado por uma mentalidade secular que ridiculariza tais preocupações? Tem permitido que o orgulho intelectual o impeça de buscar com simplicidade a proteção que Deus oferece através dos sacramentais da Igreja? Considere sua atitude em relação às devoções populares como a medalha de São Jorge. Tem sido cético, desdenhoso, considerando as práticas supersticiosas próprias de pessoas simples e ignorantes? Ou tem sido capaz de enxergar, para além das expressões exteriores,
a profunda sabedoria espiritual contida nestas devoções ancestrais. Você tem percebido como certas influências negativas entram em sua vida através de objetos, relacionamentos, hábitos que abrem portas para energias contrárias à paz e à santidade? Tem sido vigilante ou negligente na guarda de seu espaço espiritual? Reflita sobre seus medos mais profundos. O que realmente o atemoriza? Perdas materiais, doenças, rejeição, fracasso? Não seriam estes temores sinais de uma confiança ainda imperfeita na proteção divina? Faça uma avaliação sincera de sua vida de oração. Ela inclui momentos específicos em que você busca proteção espiritual? Você reza regularmente pelo combate contra as forças do mal? Ou sua oração é desconectada das realidades espirituais mais profundas? Estas perguntas não visam gerar culpa ou ansiedade, mas despertar em você uma consciência mais aguda da dimensão espiritual de sua existência e da necessidade constante de proteção divina. Somente quando reconhecemos nossa vulnerabilidade, podemos buscar com sinceridade o auxílio que vem do alto. Permita que estas reflexões toquem seu coração. Dê-se tempo para senti-las, para deixar que reverberem em sua alma. É no silêncio deste autoexame que Deus muitas vezes nos fala mais claramente, revelando aspectos de nossa vida espiritual que precisam de atenção e cuidado. Existem sinais claros que indicam quando precisamos intensificar nossa proteção espiritual. Reconhecê-los é o primeiro passo para buscar o auxílio divino através da intercessão de São Jorge e do poder simbólico de sua medalha milagrosa. Examinemos alguns destes sinais com atenção e honestidade. Primeiro, a perturbação constante da paz interior. Quando você percebe que sua tranquilidade espiritual é frequentemente abalada por pensamentos negativos, medos inexplicáveis ou angústias sem causa aparente, isto pode ser um sinal de que forças espirituais negativas estão tentando influenciar sua vida. Você já experimentou aquela sensação de que algo não está certo em seu ambiente, mesmo sem razões objetivas para tal sentimento? Aquele mal-estar indefinível, aquela inquietação que parece pairar no ar? Estes são frequentemente sinais de uma necessidade urgente de proteção espiritual. Segundo, os obstáculos recorrentes em sua vida de oração. Quando você decide dedicar-se mais à oração, e subitamente surgem distrações extraordinárias, sonolência incomum, pensamentos intrusivos, ou até mesmo uma inexplicável resistência interior, pode estar enfrentando uma oposição espiritual a seu crescimento na fé. Observe como muitas vezes, ao decidir participar da Santa Missa, ou buscar o sacramento da confissão, surgem impedimentos inesperados, problemas de saúde repentinos, compromissos de última hora, conflitos familiares. Estes não são meras coincidências, mas sinais de uma batalha espiritual real. Terceiro, sonhos perturbadores e recorrentes. Quando seu descanso é frequentemente interrompido por pesadelos, sonhos angustiantes ou sensações de opressão durante o sono, seu subconsciente pode estar registrando realidades espirituais que sua mente consciente não percebe claramente. Quarto, mudanças inexplicáveis de humor e comportamento. Quando você ou pessoas próximas manifestam alterações súbitas de personalidade, irritabilidade extrema, depressão repentina, agressividade incomum, pode estar ocorrendo uma influência espiritual negativa que afeta o equilíbrio emocional e psicológico. Quinto, a sensação de estar sendo observado ou a percepção de presenças estranhas. Muitas pessoas relatam estes fenômenos e imediatamente os descartam como imaginação ou sugestão. No entanto, nossa alma muitas vezes percebe realidades espirituais que nossos sentidos físicos não captam diretamente. Sexto, coincidências negativas excessivas. Quando uma série de eventos adversos parece conspirar contra você, especialmente quando está prestes a dar passos importantes em sua vida espiritual, é prudente considerar a possibilidade de uma oposição espiritual sistemática. Sétimo, atração inexplicável por práticas ou objetos incompatíveis com a fé cristã. Quando você sente um fascínio por elementos que contradizem sua fé, certas formas de esoterismo, objetos associados a práticas não cristãs, entretenimento centrado no ocultismo, pode estar sendo sutilmente afastado do caminho da verdade. Oitavo, resistência interior à mensagem do Evangelho. Quando partes específicas da Palavra de Deus ou ensinamentos da Igreja provocam em você uma rejeição visceral, sem razões intelectuais claras, pode haver uma influência espiritual adversa, tentando afastá-lo da verdade salvífica. Nono, enfermidades que desafiam diagnósticos médicos.
Embora devamos sempre buscar tratamento médico adequado, existem situações em que problemas físicos persistentes, que resistem a todos os tratamentos convencionais, podem ter uma dimensão espiritual que precisa ser considerada. 10. Vínculos emocionais doentios ou dependências que parecem impossíveis de romper. Relações tóxicas, vícios persistentes, padrões de comportamento autodestrutivos que resistem a todas as tentativas de mudança. Estas situações muitas vezes têm raízes espirituais profundas que exigem não apenas abordagens psicológicas, mas também proteção espiritual. Reconhecer estes sinais não significa atribuir todas as dificuldades da vida a causas espirituais negativas. Precisamos de discernimento equilibrado, evitando tanto o ceticismo que nega a realidade espiritual, quanto o misticismo exagerado que vê influências malignas em toda parte. A medalha de São Jorge, quando usada com fé madura e discernimento, torna-se um instrumento de proteção eficaz contra estas influências adversas. Meus amados filhos e filhas, chegou o momento de falarmos sobre o caminho concreto de purificação e proteção espiritual, no qual a medalha milagrosa de São Jorge desempenha um papel fundamental. Este caminho não é mágico nem automático. Exige nossa participação ativa, nossa fé sincera e nossa disposição para uma verdadeira conversão interior. O primeiro passo essencial é a purificação da alma, através do sacramento da confissão. Antes de buscar proteção externa, precisamos limpar nosso interior das influências negativas que nós mesmos permitimos entrar através do pecado. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 45, quando uma casa está vazia e varrida, o espírito maligno pode voltar com outros 7 piores que ele. A verdadeira proteção começa com uma alma habitada pela graça santificante. Aproxime-se do sacramento da reconciliação com humildade e contrição sincera. Confesse não apenas os atos exteriores, mas também as disposições interiores que os motivaram. Ressentimentos, invejas, orgulho, apegos desordenados. Permita que a misericórdia de Deus alcance as raízes mais profundas de seus desvios espirituais. O segundo passo é a participação frequente na Eucaristia, o mais poderoso sacramento de proteção e fortalecimento espiritual. O próprio Cristo nos ensina em João, capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não existe proteção mais eficaz que esta união íntima com o próprio Senhor. Participe da Santa Missa, não como um espectador passivo, mas como um participante ativo no mistério da salvação. Receba o corpo e o sangue de Cristo com reverência e gratidão, consciente de que está acolhendo em seu ser o próprio autor da vida e da proteção divina. O terceiro passo é a oração perseverante. Não apenas orações ocasionais em momentos de crise, mas uma vida de diálogo constante com Deus. A oração é nossa linha direta de comunicação com o céu, nosso escudo invisível contra as forças do mal. Como nos exorta São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Dedique tempo diário à oração pessoal. Inclua em suas intenções a proteção contra todas as forças espirituais negativas. Invoque conscientemente a intercessão de São Jorge, reconhecendo seu papel como guerreiro celestial e defensor da fé. O quarto passo é o uso devoto da medalha de São Jorge, não como um amuleto mágico, mas como um sinal visível de sua fé e de sua confiança na proteção divina. A medalha deve ser previamente abençoada por um sacerdote, tornando-se assim um verdadeiro sacramental da Igreja. Ao usar a medalha, faça-o com fé e reverência. Toque-a em momentos de tentação ou perigo, invocando a proteção de São Jorge com confiança filial. Não é a medalha em si que o protege, mas a graça de Deus que flui através dela, ativada por sua fé e pela bênção da Igreja. O quinto passo é a vigilância constante sobre as influências que você permite em sua vida. Examine criticamente o que lê, assiste, ouve e as pessoas com quem se associa. Muitas vezes, as portas para influências espirituais negativas são abertas através de escolhas aparentemente inofensivas no campo do entretenimento, das amizades ou das práticas culturais. Afaste-se conscientemente de tudo o que contradiz os valores cristãos ou que promove visões distorcidas da realidade espiritual. Cerque-se de influências positivas que fortaleçam sua fé e sua conexão com Deus. O sexto passo é o cultivo das virtudes cristãs, especialmente a fé, a esperança e a caridade. Como nos ensina São Pedro em sua segunda carta, capítulo 1,
versículos 5 a 7. Por isso mesmo, empenhai-vos com todo o ardor em juntar à vossa fé a virtude a ciência a temperança a constância a piedade o amor fraterno, ao amor fraterno a caridade. Estas virtudes formam uma armadura espiritual que nos protege das influências malignas. Quanto mais crescemos nestas qualidades, mais impermeáveis nos tornamos às tentativas do inimigo de perturbar nossa paz e desviar nosso caminho. O sétimo passo é o perdão sincero de todos os que nos ofenderam. O ressentimento e a amargura criam fissuras em nossa proteção espiritual, tornando-nos vulneráveis a influências negativas. Jesus nos ensina claramente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Examine seu coração e identifique qualquer ressentimento não resolvido. Ofereça a Deus o dom do perdão, mesmo quando isso parece humanamente impossível. A graça divina tornará possível o que suas forças naturais não conseguem realizar. Finalmente, o oitavo passo é o testemunho corajoso de sua fé, seguindo o exemplo de São Jorge. Não tenha vergonha de manifestar sua devoção, de compartilhar com outros as graças recebidas, de defender os valores cristãos em um mundo muitas vezes hostil à fé. Ao seguir estes passos com sinceridade e perseverança, você criará as condições ideais para que a medalha milagrosa de São Jorge manifeste todo o seu potencial de proteção em sua vida. Não como uma fórmula mágica, mas como um instrumento da graça divina, um canal do amor protetor de Deus, um sinal visível da poderosa intercessão deste grande santo guerreiro. Chegamos ao momento culminante de nossa reflexão sobre o poder protetor da medalha milagrosa de São Jorge. Agora, meus queridos filhos e filhas, quero dirigir a vocês um chamado final à fidelidade e à confiança, para que possam experimentar plenamente as graças associadas a esta devoção especial. A fidelidade de São Jorge a Cristo, mesmo diante das mais terríveis torturas, nos desafia a examinar a solidez de nossa própria fé. Em um mundo que nos seduz constantemente a compromissos e acomodações, somos chamados a uma fidelidade radical aos valores do Evangelho. Você está disposto a seguir este exemplo heróico, mantendo-se firme em sua fé mesmo quando isso implica sacrifício e incompreensão? A medalha de São Jorge não é apenas um objeto de devoção. É um compromisso visível com esta fidelidade inabalável. Ao usá-la, você declara sua intenção de permanecer fiel a Cristo, não importa quais desafios enfrente. É um lembrete constante de que você pertence a Deus e está sob sua proteção soberana. Lembre-se sempre, o verdadeiro poder desta medalha não está no metal de que é feita, mas na fé com que é usada. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Confie na intercessão poderosa de São Jorge. Este santo que enfrentou o martírio com coragem sobrenatural continua, do céu, a proteger aqueles que recorrem a ele com fé sincera. Sua proximidade com Cristo lhe confere um poder especial de intercessão, particularmente nas batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Você não está sozinho em suas lutas. São Jorge combate ao seu lado, fortalecendo sua resistência contra as tentações, protegendo-o dos perigos visíveis e invisíveis, intercedendo por você junto ao trono de Deus. Esta certeza deve encher seu coração de confiança e paz, mesmo nos momentos mais difíceis. A tradição de fé nos ensina que a devoção a São Jorge é especialmente eficaz contra forças espirituais negativas, contra perigos repentinos, contra influências malignas que buscam destruir nossa paz e nossa conexão com Deus. Ao longo dos séculos, incontáveis fiéis têm experimentado esta proteção extraordinária em momentos de crise. Quero agora fazer um convite especial a você. Comece hoje mesmo a usar a medalha milagrosa de São Jorge com fé renovada. Se já a possui, talvez seja o momento de renovar sua devoção, de aprofundar sua compreensão do significado espiritual deste sacramental. Se ainda não a possui, procure obtê-la e peça a um sacerdote que a abençoe. Estabeleça uma relação pessoal com São Jorge através da oração diária. Pela manhã, ao colocar sua medalha, invoque sua proteção para o dia que se inicia.
À noite, agradeça por sua intercessão ao longo do dia. Nos momentos de tentação ou perigo, toque a medalha com fé, lembrando-se da presença protetora deste grande santo. Seja também um apóstolo desta devoção. Compartilhe com outros as graças que receber. Testemunhe o poder protetor da medalha de São Jorge. Ajude a dissipar concepções errôneas que reduzem esta rica tradição espiritual à mera superstição. Quanto mais pessoas descobrirem este tesouro de fé, mais abundantes serão as bênçãos derramadas sobre nossas famílias e comunidades. Mas acima de tudo, lembre-se, a devoção a São Jorge e sua medalha milagrosa devem nos aproximar de Cristo, não substituí-lo em nossa vida. O próprio São Jorge nos apontaria para Jesus, dizendo como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João, capítulo 3, versículo 30. No final, todas as devoções, todas as medalhas, todos os sacramentais têm um único propósito: conduzir-nos a uma união mais íntima com Cristo, a fonte de toda a proteção e de toda a bênção. São Jorge nos ensina, com seu exemplo heróico, que somente em Cristo encontramos a segurança verdadeira e a paz duradoura. Eu concluo agora com uma bênção especial para todos vocês, queridos filhos e filhas. Que o poder protetor da medalha milagrosa de São Jorge se manifeste abundantemente em suas vidas. Que este grande santo guerreiro interceda por vocês em todas as batalhas, visíveis e invisíveis. Que vocês experimentem, através desta devoção, um novo nível de segurança espiritual e de confiança na proteção divina. Se esta mensagem tocou seu coração, manifeste sua concordância com um sincero amém, ou eu recebo esta bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém.